Romanos 2, parte 1. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. A gente tem aprendido, desde muito tempo, a desconectar a palavra de Deus, A gente aprende que há um capítulo aqui, aí na outra já é outro capítulo de outro livro. A gente não tem aprendido a estudar a palavra de Deus em sequência, para que a gente entenda o que o autor está querendo construir, qual é a ideia que o autor está querendo construir dentro de nós, com uma base bem estabelecida, bem fundamentada. Como a gente já viu, a palavra de Deus ela se integraliza mutuamente, ela responde ela própria, ela não precisa de outro recurso a não ser o próprio Espírito Santo, que são as duas testemunhas aqui na Terra, a palavra e o Espírito dão testemunho da verdade. E a gente tem aprendido a desmembrar os capítulos dos livros. E como a gente tem estudado os capítulos de cada livro sequencialmente, a gente tem visto que geralmente aquele escritor, ele está passando para a gente uma ideia. Ele está construindo na nossa consciência uma ideia bem fundamentada na própria palavra. E para isso faz uso do Antigo Testamento, o fundamento da lei. Quando a gente costuma sempre dizer que quando um juiz vai sentenciar um caso, geralmente, ele usa um fundamento, uma lei como base, óbvio. Toda lei tipifica, os casos. E a lei de Deus não é diferente. Então, geralmente a gente vê, como o caso aqui hoje que nós vamos estudar, a palavra passada, capítulo 1 estava fundamentada em Abacuque. Aqui a gente já vê Salmos, Provérbios, Isaías, Ezequiel. Então, a gente vê que a palavra de Deus ela não precisa sair dela para buscar nada fora. Ela é eficaz nela mesma. Então, vamos pegar aqui o versículo 28, que foi o que o Espírito Santo, ontem nos meus estudos, ele elencou. Vini, eu gostaria que você lesse aí o capítulo 1, versículo 28 especificamente, por favor. E, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Então, vê que está dizendo aí, os maus pensamentos, ele entregou os seres humanos, porque, veja, como acabei de falar, a palavra de Deus e o Espírito dão testemunho da verdade. A verdade, ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, a não ser na própria palavra de Deus. Porque quem inspirou esses homens a escrever essas coisas foi o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então, esse Espírito da verdade, ele só pode dar testemunho acerca daquilo que ele conhece como verdade. E se os homens não querem conhecer essa verdade, acerca de Deus, então o que Deus faz? Ele não obriga. Aí sempre eu falo para o Vini, eu costumo sempre trazer essa passagem para o Vini. E lembra, Vini, eu sempre falo isso com você, quando Jesus estava indo para Samaria, mandou Tiago e João à frente, e aí os samaritanos não quiseram receber Jesus e voltaram revoltados, dizendo: mestre, você quer que façamos cair fogo do céu para consumi-los? E o que o Senhor disse? Vocês não sabem de qual espírito vocês são. Então, assim, se a pessoa não quer, o Senhor não vai enfiar a goela abaixo das pessoas, obrigar as pessoas, manipular as pessoas de forma que elas possam querer aprender dele, conhecer ele, ter mais intimidade com ele. Ele não vai fazer isso. Você é livre para fazer a sua escolha, como diz o pastor Prince. Eu posso, com a minha liberdade que Deus me deu, escolher, colocar a mão no fogo, mas eu não posso escolher se a minha mão será queimada ou não.
Porque uma vez que eu tenho a liberdade de escolher o que fazer, mas eu não tenho a liberdade de escolher as consequências daquilo que eu escolhi. Então, se eu colocar minha mão no fogo, o fogo vai queimar, não é? Então, veja, as consequências das minhas escolhas, elas estão convencionadas ou intimamente, diretamente ligadas àquilo, a causa e consequência, daquilo que, da sua própria natureza. Então, Deus não obriga. Tá? Quem não quer, tudo bem, mas vai deixar de receber. Era só isso que Jesus estava dizendo. Você não quer, tudo bem, você não vai receber. Mas também não é a questão do livre-arbítrio, sim. Só que o livre-arbítrio procede de Deus, né? Só que os únicos, Larissa, que verdadeiramente tiveram livre-arbítrio, eu digo homens naturais, tá? Não os novos nascidos. Nós temos, os que nasceram de Cristo têm o direito ao livre-arbítrio, se ele estiver andando pelo Espírito. Entende? Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Isso é o livre-arbítrio. Mas desde que eu saiba, eu tenho esse discernimento. Se eu não tiver esse discernimento, eu vou estar convencionada àquilo que eu sou escrava, como diz o apóstolo Paulo. Né? Se é aquele que se deixa escravizar, ele se torna escravo daquilo que o domina. Aliás, o apóstolo Pedro fala sobre isso, e o apóstolo Paulo fala de uma forma diferente ali, né? Todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar escravizar por nenhuma delas. Então todos são unânimes com relação a isso. Os únicos seres naturais que tinham verdadeiro livre-arbítrio foi Adão e Eva. E depois deles não existe mais o livre-arbítrio para as pessoas naturais, porque elas são escravas da sua própria vontade. E a vontade delas está convencionada ao governo desse mundo. Então, como nós costumamos dizer aqui, as pessoas naturais, elas acham que são livres, mas elas não são. Veja uma pessoa, por exemplo, que tem um vício. Se ela fosse realmente quem dominasse ali aquela casa, se ela dissesse, eu não quero mais, ela simplesmente pararia, não é verdade? Mas isso não acontece. Você diz que não quer mais no dia seguinte, algum tempo depois, algumas horas depois, né, ou alguns dias depois, está lá a pessoa fazendo, ou alguns minutos depois, está lá a pessoa fazendo as mesmas coisas, e às vezes no nível até mais profundo. Né? Eu falo isso porque eu tive... Não caí do céu, né? Não sou extraterrestre, eu sou uma pessoa humana como qualquer um dos meus irmãos em Cristo. Porém, né, o Senhor tem me ensinado pelo Espírito que se nós vivermos pelo Espírito, a gente, de maneira nenhuma, a gente vai ser escravizado novamente pelos rudimentos desse mundo. Bom, então, Almeida do século 21, a A21, traz esse versículo da seguinte forma: assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus. Veja, foram entregues pelo próprio Deus. O que Deus está dizendo aqui? Que ele deixou, ele entregou, da parte dele, veja, da parte de, não é que Deus foi lá e olha, como castigo, vocês agora vão, não. Ele não fez isso, né? Deus, ele é um justo juiz. O que o juiz faz? Ele sentencia, ele dá nome, né? Ele julga de acordo com o rigor da lei. Deus, ele está acima de todo juízo. Tá? Deus é o juiz verdadeiro, juiz justo juiz. Se existe um juiz que é justo, esse juiz justo é Deus. Então, ele sentencia. O que é sentenciar? Veja, um juiz, ele não pode simplesmente dar uma sentença ao seu bel prazer. Né? Assim, não estou falando do juiz da terra, tá? Eu estou falando do verdadeiro juiz, né? Um juiz que está pautado na justiça, que segue verdadeiramente a justiça, o rigor da justiça. Ele não pode dar uma sentença ao seu bel prazer, de acordo com como ele pensa, como é a opinião dele. Ele deve sentenciar aquele caso tipificado na lei, de acordo com a própria lei. É a lei quem tipifica cada caso, né? E a lei quem sentencia. Ele só está lá para dar nome àquelas coisas, né? Ele estuda tudo aquilo, aqueles mecanismos, para poder manusear, como nós fazemos aqui, como disse o apóstolo Paulo a Tiago, né? Como obreiros que não se envergonham do evangelho, mas que sabem manusear a palavra de Deus adequadamente. Então, quanto mais a gente estudar as escrituras, com o auxílio do Espírito Santo,
mais a gente vai ter essa habilidade de manusear a palavra de Deus de forma correta, assim como um juiz manuseia bem os artigos, as leis, né, os mecanismos da lei, tá bom? Que sentenciam, que tipifica cada uma daquelas normas que estão ali de conduta. Então é isso que a palavra aqui está dizendo, tá? Não é Deus que faz as pessoas serem assim ou assado. Ele age como um juiz e, no nosso caso, né, ele também é o nosso pai, daqueles que nasceram do Espírito. Ele, além de ser o juiz de todo mundo, ele é o nosso pai. Então ele diz, né, aqui na A21, assim por haver rejeitado. Então, porque os homens, né, as pessoas rejeitaram o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável. Ou seja, a mentalidade, vê que está na mente? E onde que está a mente? Na alma. Então é a alma que carece de salvação, é a alma que peca e por isso vai para o inferno, é a alma que é sedenta por coisas cada vez mais, ela nunca está satisfeita. E quando ela já faz muito determinada coisa, ela acaba se tornando fastiosa. E ela passa para outras ainda piores. Então é a alma que carece. E todo o plano de salvação foi feito e elaborado por Deus para as almas. Então, a mente está onde? A mente está na alma. As emoções estão na alma, não é? Os pensamentos também pertencem à alma. Então, é a alma que é a pessoa humana, a pessoa terrena, que habita no corpo. Então, esse ser, né, a pessoa física, a pessoa natural, ela, por não querer conhecer a Deus, não ter o verdadeiro entendimento, conhecimento a respeito de Deus, Deus deixou. Tudo bem, você não quer? Tudo bem. Então, você ficará, né, a sua própria mentalidade condenável e fará as coisas que não convêm. Entende? Foi isso que ele fez lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Ele não amaldiçoou, tirando dele maldição. Ele deu nome às coisas. Ele disse, por sua causa, Adão, a terra agora é maldita. Então, vamos lá. Então, o versículo 28 aqui na A21 diz, né, que Deus entregou, porque eles rejeitaram, porque os homens rejeitaram o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável. Então, aqui diz uma mentalidade condenável. Aqui na King James atualizada, ele diz, além do mais, considerando que desprezaram, ou seja, mais uma vez, desprezaram, não quiseram saber, não deram crédito, né? Desprezaram o conhecimento de Deus, ou seja, conhecer a Deus. Desprezaram, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Então, percebe que tem algo errado com a mente do ser humano? Deus nos entregou aos seus próprios ardis, aos seus próprios pensamentos reprováveis, aos seus próprios pensamentos, suas mentes depravadas. Olha só que coisa. Isso daí é algo que está dentro do ser humano. A mente está na alma do ser humano. Aqui é a Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. Ela tem uma forma muito interessante. Veja, eu estou lendo as versões, porque essas são sinônimos, tá? Onde foi escrito, né, do grego, e aí cada autor, cada tradutor optou por um sinônimo. Essas coisas são sinônimas, mas nós estamos vendo que quer dizer a mesma coisa, só que existem palavras que dizem, que atingem determinadas profundidades. Então, assim, as palavras, né, no grego, elas têm vários significados, e cada significado, às vezes, para umas pessoas, acende mais o entendimento, né, do que outras. Aqui na Bíblia Viva diz assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, ou seja, não conhecer a Deus faz com que a gente o abandone, faz com que a gente se distancie, não é? Se eu convivo com uma pessoa e eu não sei nada a respeito dessa pessoa, como eu
posso ter intimidade com ela? Como eu posso dizer que eu conheço? Se eu não sei nada a respeito dela, ainda que ela esteja ali perto. Então, o fato de a gente não estar próximo, não termos comunhão com Deus, não procurarmos conhecer mais sobre Deus, faz com que a gente se afaste dele. E, obviamente, a gente está se afastando dele, ele também se afastará de nós. Então diz assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas. Olha a palavra que usa aqui, mentes malignas, poderiam imaginar. Mentes malignas poderiam imaginar. Então isso está de acordo com aquilo que está escrito em Gênesis 6, quando Deus diz: a imaginação do homem é cada vez pior. É mais para o mal, cada vez mais para o mal. Então existia alguma coisa que estava dentro do ser humano, que estava conduzindo a sua imaginação e os seus pensamentos para se tornarem cada vez mais perversos, com mentes, uma mentalidade profana, perversa, depravada, maligna. Eu estou lendo versões da Bíblia, para que vocês saibam que não é coisa da minha cabeça, não fui eu que traduzi, são pessoas, né, que estudaram muito e conhecem, né, os idiomas. Aqui na VFL, tá, a versão fácil de ler. Aqui, essa versão, infelizmente, eu só tenho o Novo Testamento, mas a gente, como está no Novo Testamento, então cobre perfeitamente. Impresso só tenho o Novo Testamento. 28. E como desprezaram... veja que nós estamos lendo o mesmo versículo, em versões diferentes, e fala a mesma coisa. Só que de formas diferentes, não é? E como desprezaram o conhecimento a respeito de Deus, o próprio Deus os abandonou e deixou que seguissem seus maus pensamentos, para fazerem aquilo que não se deve fazer. Então, a gente, né, vê que, como nós já estamos estudando, que as pessoas fazem aquilo que está dentro do pensamento delas. E o que está no pensamento é o que está no coração. Sobe para o pensamento, sobe e fica sendo trabalhado do coração para a mente, se transforma em pensamentos, e isso vai sendo trabalhado nas pessoas de forma que daqui a pouco se transforma em ações. A ARC, a Almeida Revista e Corrigida, diz assim: e como eles se não importaram ou não se importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, não se importaram, mais uma vez, julgaram inútil, sem necessidade de conhecer a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Aí, olha aqui, já fala de sentimento. Ou seja, é tudo da alma. É a alma. Isso aqui é a figura da alma. Mente, pensamento e emoções. Então, a Bíblia não se contradiz, pelo contrário, ela responde a si própria. Então, isso aqui está de acordo com o que nós acabamos de falar lá de Gênesis 6, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem e citou, né, a imaginação do homem, do coração do homem é cada vez mais para o mal. Então, esses autores aqui, percebe que não está nada desconexo? Deus, como ele nunca erra nos seus diagnósticos, ele simplesmente elucidou ali o motivo pelo qual ele estaria limpando a corrupção da terra por um motivo ainda mais catastrófico, vamos dizer assim, mais terrível. Mas isso não resolveria o caso do pecado. Isso faria com que a intervenção ali naquele momento, a intervenção divina naquele momento, fizesse parte do juízo daqueles que não deveriam estar aqui no mundo, que eram seres celestiais, agindo como se estivessem no seu campo de domínio. E Deus não fez o planeta Terra para ser habitação de espíritos, mas sim para os seres humanos. Por isso Deus interveio naquele momento. E como
como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, a RC fala de sentimentos perversos. Mais uma vez, estamos no campo da alma, certo? Isso mostra que as pessoas naturais são corpo e alma. Não tem um espírito. Aliás, tem um espírito que procede das trevas, não de Deus. Eu sei que é terrível falar isso, mas alguém precisa falar, não é? Aqui a Bíblia Tradução Brasileira tem um ponto de vista muito... O Vini adora. O Vini adora. Assim como eles rejeitaram a Deus, tendo de Deus pleno conhecimento, ele os entregou a um sentimento, mais uma vez, sentimento reprovado, para fazerem estas coisas que não convêm. Então, estamos falando da alma. E agora a gente vai entrar aqui na parte que nos interessa, que é Romanos 2. Finalmente, o Espírito me preparou uma forma de... como é que se levar as pessoas ao entendimento através desse versículo aqui. Esse versículo é a chave, tá, para o que nós vamos precisar estudar agora. Então diz assim, Romanos 2. Portanto veja, o que a gente explicou aqui agora, tá? O versículo 28 do primeiro capítulo, que fala que os pensamentos, as emoções dos seres humanos são reprováveis, são os que geram, são a fonte de tudo aquilo que nós lemos, né? A lista fala de tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Qual o nome do demônio da injustiça? Maldade, ganância, depravação. Quais são os nomes desses demônios? Porque isso aqui também, os que têm essas coisas, essas características, também não herdarão o reino de Deus, assim como os homossexuais. Os inimigos de Deus, os insolentes, os arrogantes e presunçosos, os que inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. E aí, a lista é grande. E aí, quais são os nomes desses demônios? Quem foi ao inferno catalogar todos eles? Na verdade, então a gente não deve ficar acusando uns em detrimento de outros, uns sendo mais santos do que outros. Isso não é certo. Para Deus, todos estão no mesmo balaio. Pecado é pecado, e quem planta no terreno da natureza humana colherá da natureza humana. Então, não devemos dar crédito para aquilo que o demônio fala, porque o demônio é mentiroso por sua própria natureza. É por isso que ele é um demônio. Se ele falasse a verdade, seria um anjo e não um demônio. E o apóstolo Paulo também fala, né, que até Satanás se traveste de anjo de luz, enquanto mais os seus servos. Na verdade, então, não estou dizendo que os pastores que dizem aí que os nomes dos demônios são isso e aquilo, que eles são ministros de Satanás. Não, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando a gente aprende errado, a gente acaba praticando as coisas erradas. Que eu posso, ou qualquer um de nós, pode estar sinceramente enganado. Não é verdade? Mas as escrituras estão aqui para nos apontar a verdade. Deus não obriga, não é? Como nós acabamos de ver, Deus não obriga. Mas Ele instrui. E se nós alimentarmos a natureza certa, essa natureza tem poder suficiente para gerar os seus frutos e dar os seus dons e fazer com que a gente viva vitoriosamente, como Cristo e os seus discípulos viveram e muitos outros. Ao longo da história nós temos aí muitas histórias e relatos e testemunhos de grandes homens de Deus que viveram verdadeiramente sobre o poder do Espírito Santo e fizeram coisas extraordinárias. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o que está faltando é crescimento espiritual. E nós estamos aqui comissionados pelo Senhor para tentar fazer vocês crescerem espiritualmente, assim como nós também. Nós também estamos crescendo, tá? Não atingir a maturidade, não, senão eu já estaria aí também fazendo grandes obras. E a gente chega lá. Então, capítulo 2. Portanto, você que julga os outros veja, aqui está falando da humanidade, tá bom? Pessoas naturais, os homens físicos. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga. Viu? Olha o que ele está dizendo aqui para essas pessoas que dizem que os homossexuais têm pombagira isso, tem aquilo, tem aquilo outro. E os outros? O que tem os outros? Quais são os demônios dos outros que praticam as outras coisas erradas diante de Deus? Então, é isso que ele está falando.
Se esperar o Espírito Santo molhar o bico um pouco mais, a gente vai ver que ele enquadra tudo que não presta, está dentro da mesma. Então, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga. Porque quem é perfeito? Qual é a de nós que já é perfeito? Que não tropeça aqui ou acolá. Agora, quanto mais pessoas humanas, pessoas terrenas, pessoas físicas, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Então, veja, o juízo de Deus contra quem pratica tais coisas é conforme a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. É a justa lei de Deus. Escrita tanto no Antigo Testamento de forma mais judicial, mais incisiva, mais inflexível, quanto no Novo Testamento, que é o cumprimento dessas coisas pelo nosso Senhor Jesus, o qual agora começa a valer, entra em vigor o ministério do Espírito, que nos dá o amor de Deus para que a gente venha a praticar essas coisas pelo amor. Mas tudo isso é um fruto, né? Um fruto do Espírito, e o fruto do Espírito ele é dado conforme a gente vai crescendo espiritualmente. Como nós já dissemos aqui, uma plantinha tenda, ela não tem como, jovenzinha, recém-nascida ali, ela não tem como dar fruto, não é? Você olha para ela, você sabe que ela não tem fruto ali, porque ela ainda é uma plantinha, ainda está ali no início. Mas quando ela cresce, ela atinge a sua maturidade, ela começa a dar o fruto do qual ela nasceu para dar. Sem força, é um resultado de vida. Então, a nossa semente, né, nós somos frutos da semente incorruptível, somos frutos de Cristo. Nós nascemos de Cristo, então vai dar segundo a espécie dele. E a espécie dele, nós somos frutos que Jesus, né, daria, o que ele dá. Então, tudo está descrito na palavra de Deus. Então, isso é para todos os homens. Está disponível para todos os homens. E quanto a isso, Deus não faz acepção de pessoas. Então, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Tais coisas o quê? Quais são as tais coisas? Que nós lemos recentemente no capítulo 1, que fala: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Isso tudo aqui é da alma. São as coisas que permeiam a alma. Além, né, dos primeiros, do 26 ali começa a falar dos homossexuais femininos e masculinos, ainda fala, além do mais, os que desprezam o conhecimento de Deus, eles entregam a disposição mental e vem falando, olha, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, arrogantes, presunçosos, inimigos de Deus, insolentes. Olha, a lista é grande. Então a ira de Deus vem contra essas coisas que estão dentro do ser humano, porque alguma coisa aconteceu, houve uma ruptura. E aí o homem começou a nutrir esse tipo de coisa dentro de si, dentro do seu coração. É por isso que a palavra de Deus diz em Ezequiel que o Senhor chegaria o tempo que ele nos daria um novo coração e um novo espírito, colocaria um novo espírito. Ou seja, aquele espírito antigo, aquele espírito que estava ali de forma invasiva, seria expulso pelo valente mais bem armado, que é o Espírito Santo. E ali seria colocado um outro espírito, no novo coração dado por Deus. Foi isso que ele fez para todo aquele que nasceu de novo, através de Jesus Cristo. Então, esse juízo, né, de Deus contra quem pratica essas coisas, tá? Essas coisas aqui que nós já listamos. Sabemos que não é só os homossexuais, por favor. Tá? Por isso que a gente aqui a gente lida com a palavra de Deus, a gente não levanta aqui bandeira contra ninguém, porque se tivesse que levantar uma bandeira aqui, você vê que a própria palavra diz, você que julga essas coisas, por que você mesmo pratica? Será que não pratica uma coisa ou outra? Será que a gente já é perfeito em tudo? Será que a gente pode apontar o dedo contra alguém e dizer porque a pessoa é assim, ela é assada? Entende? Nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos nos aperfeiçoando. Mas nós só vamos nos aperfeiçoar ao ponto que a gente deixa que a palavra de Deus nos conforme a Cristo. Nos faça igual a Cristo.
Quanto mais a gente ouvir a respeito de Cristo de forma, o leite genuíno, o leite puro, sem misturas, aí sim a gente vai começar a ver o nosso espírito nutrido, forte e arrancando tudo aquilo que não presta dentro de nós. Isso de forma sobrenaturalmente natural, sem que a gente precise ficar dando, sabe, uma mãozinha. A alma, ela não pode dar uma mãozinha para nada, porque ela está completamente corrompida. Ela está comprometida com essas coisas. É igual um político que faz ali um acordo, né, por trás ali, né, por debaixo dos panos, como dizem, com determinadas classes, determinadas pessoas, e aí ele não pode agir como ele bem quer, acerca da verdade, acerca da justiça, porque ele se comprometeu com algumas pessoas, né, de forma oculta. Então ele tem que ali ficar pisando em ovos. Assim é a nossa alma. A nossa alma, ela é assim. Ela que precisa de socorro, ela que precisa de ajuda. É por isso que a gente, né, precisa aprender da palavra de Deus para que o nosso espírito seja iluminado. Ele receba espírito e vida. Espírito e vida. Vamos botar para dentro. Espírito e vida, até que o nosso espírito se fortaleça. E aí o Espírito Santo começa a manifestar os seus dons em cada um de nós de acordo com esse crescimento. Então, Vini, lê para mim, meu amor, por favor, João, capítulo 12 de João, do versículo 46 ao 48, por favor. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. As palavras, viu? A palavra de Deus é quem vai condenar as pessoas no último dia. As palavras que já estão ditas. Olha como Deus é justo. Olha como Deus é verdadeiro. Jesus, a luz, veja, o mundo estava em trevas. Lembra que nós acabamos de falar ali de Malaquias? No final de Malaquias, fala de João Batista. É a figura de João Batista. E isso eu não sabia, até o Espírito Santo me mostrar. Está falando de João Batista. Quando o anjo anunciou ali a Maria e a Zacarias, quem era João Batista, estava falando de Malaquias, estava citando Malaquias. E aí veio o Salvador do mundo, depois desse Elias que haveria de vir, que era João Batista, que veio no espírito de Elias. Então, tudo está escrito. As palavras de Jesus estão escritas. Então, ninguém vai poder dizer que não foi avisado, que não foi instruído, que não estava disponível. Porque toda a sentença da lei já foi promulgada. Está tudo ali. Está disponível para todo aquele que quiser ouvir, para todo aquele que quiser aprender. Ninguém vai poder dizer que não foi avisado, que não foi instruído e que não recebeu. Porque disponível estava. Está disponível. E aí cabe a cada um de nós recebermos de bom grado, como crianças. Como é que é criança, né? A gente pega a nossa criancinha, leva para a escola e ela de bom grado vai ali, né? E se esbalda e aproveita tudo que é dado a ela. Tudo que dá para ela, ela aproveita. Não quer nem saber. Aproveita mesmo. É assim que a gente deve ser. A gente deve fazer dessa forma, para que o nosso espírito venha a ter a proeminência dentro de nós, que é necessário. João 3, por favor. Do 18 ao 21, por favor. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Olha que interessante. Como é que está na tua versão aí, esse versículo 21, Vini?
Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Ou seja, são feitas em Deus. Viu? Então, por quê? Porque essas pessoas estão vivendo pela luz. E quem é a luz? Ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, ele está em nós. O nosso espírito que nasceu do alto é parte de Jesus, é fruto dele. Foi fruto da justiça. Foi porque Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu tudo. E aí ele morreu, germinou, e aí deu muitos frutos para a glória de Deus. E somos nós. Por isso que nós podemos nascer. Por isso que nós podemos nascer do alto. Porque a justiça foi feita em nosso favor. Nós somos frutos disso. Então, essa é a verdade. E essa verdade está disponível. Está escrito para que cada um de nós possa conhecer. Não está em oculto. Está bem claro. Mas por que as pessoas fogem? Porque estão acostumadas com as trevas. E aí a luz expõe tudo que está ali, seja bom, seja ruim, ela expõe. E elas não querem. Então elas voltam para a caverna de Platão. Essa é a alma. Mas quando nascemos de novo, a gente tem que dar atenção para o nosso espírito, que é o espírito que vai ancorar a alma, é o espírito que vai, é do espírito que tem o poder, a armadura da luz, como diz o apóstolo Paulo. Essa armadura da luz é o nosso ser nascido do alto, é o nosso espírito, é o nosso eu espiritual, que vai ensinar a alma como agradar a Deus, como viver uma vida que agrada a Deus, e não agradar a carne, não agradar a natureza pecaminosa. Então, ele continua. Assim, quando você, um simples homem, veja, um simples homem, eu pesquisei essa palavra homem no grego, e é um homem natural. Um simples homem, ou seja, um mero natural, um homem físico, ou seja, não nascido do alto. Um ser humano comum. É isso que ele está dizendo aqui. Quando você, um simples homem, um mero homem, o julga, mas, viu? Você é um ser humano, um mero homem, julga essas pessoas que fazem tais coisas, mas pratica as mesmas coisas. Veja, tem pecado, é por isso que é fácil as pessoas apontarem os dedos para os homossexuais, porque o pecado deles é visto neles mesmos. Está na cara, não é? Está na cara ali, está na aparência deles. Mas outros, só Deus viu. Então, essas pessoas pagam de santas, se mostram uma aparência santa, porque os seus pecados estão ocultos. Deus não quer isso pra gente. Ele sabe que nós estamos num processo. Mas se a gente semear no campo da natureza espiritual, esse processo vai ter sucesso. Dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Vai ter sucesso. Não é a gente escondendo e jogando as coisas debaixo do tapete, não. E voltando lá para a escuridão e praticando elas, não. É não olhando para essas coisas e olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Focando na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Cristo. Veja, é a palavra de Cristo. Não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo. É aí que o poder vem. É aí que a fé vem. E a fé é o que traz existência aqui nesse mundo físico, aquilo que está no mundo espiritual. E adivinha qual é a parte espiritual que está em nós? É o nosso espírito. Então, a gente não precisa subir ao céu e nem lá embaixo da terra para buscar Cristo, não, tá? Ele está dentro de nós, tá bom? E a palavra dele está acessível para que o Espírito Santo comunique ao nosso espírito e o nosso espírito à nossa alma. Isso é feito de forma muito rápida, tá bom? Não precisa de tempo, nem de espaço, nem de meio de transporte. Olha, eu vou entregar ali, calcular acolá, e entregar para fulano e fulano. Não, gente, isso é automático.
Isso é parte do processo. Então, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, quem nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Veja, dá um exemplo aqui que o pastor Prince, geralmente ele gosta de falar, é Pedro. Quando Jesus andava, né, com ele e falava fazia aquelas coisas, né, e ensinava e tudo mais, e Pedro olhava e assistia tudo aquilo. Quando Jesus pegou ali o barco dele e fez aquele milagre dos peixes, né, que ele conseguiu pescar tanto peixe, que quase se romperam as redes, o que o apóstolo Pedro disse? Afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Até então ele não tinha falado nada disso. Até então ele tinha visto. Ele tinha ouvido de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, o que Jesus estava fazendo. Mas até que Jesus fizesse uma bondade, manifestasse a bondade para com ele viu que verdadeiramente ali houve um arrependimento genuíno. Ali houve o arrependimento. Por quê? Porque ele viu a bondade. Ele viu a bondade de Deus para com ele. E ele disse, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então a bondade de Deus sempre vem antes do nosso arrependimento. A gente nunca acha que, eu me arrependi, por isso eu recebi Jesus, porque, olha, eu sou um cara legal, eu sou uma pessoa boa, eu não pratico isso, eu não sou como fulano de tal, eu não sou como aqueles outros. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. É tanto que a obra é do Espírito. Não é do homem, é do Espírito. Então, contudo, por causa da sua teimosia, olha aí, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus. Vini, você pode ler 1 Tessalonicenses 5:9? Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Então nós estamos em Cristo. Ele não nos preparou para o dia da ira. Então nós não vamos passar pelo dia da ira de Deus sobre esse mundo. Aqueles que estão em Cristo. Não vai passar. Seja você um bebê espiritual, bebezinho que ainda nem fala, seja você aquela criancinha que já fala, que já anda, eu estou falando espiritualmente, tá bom? Estou falando em espírito. Seja você um jovem, não importa. Um velho, um adulto, espiritualmente falando, não importa. Não importa. Não vamos passar pela ira de Deus. É a Escritura que diz. Mas as pessoas do mundo passarão. As pessoas que não receberam a graça, não receberam Jesus de forma gratuita e imerecida, vai ser merecido elas passarem por isso. Porque elas quiseram pelo esforço próprio. Elas rejeitaram aquele que tinha poder para salvá-los. E aí, essa ira cairá sobre essas pessoas. Primeiramente os judeus e depois os não judeus. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo. Veja. Então não é contra Deus, é contra si próprio. Porque cada um vai ter que prestar contas diante de Deus sobre si e não sobre as outras pessoas. Nós não podemos ficar olhando para as outras pessoas. A gente vai ser responsável cada um vai ser responsável por si próprio. A não ser os mestres e os pastores. Nós estamos falando aqui das ovelhas. E até mesmo os mestres e os pastores, veja, tudo isso é uma questão de vida.
Se eu estou fluindo no Espírito, eu estou passando a palavra de Deus, que é a verdade, então a palavra de Deus ela é responsável pelas suas próprias atribuições. Ela produz segundo aquilo que ela é. Mas se eu não vivo isso na minha vida pessoal, então a responsabilidade sobre mim é minha. Entende? É minha. Assim como cada um de nós. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Olha, isso está de acordo com o Salmo 62:12 e Provérbios 24:12. Isso é a fundamentação da palavra de Deus, mostrando que a sombra foi concluída na substância. O Antigo Testamento é a sombra, onde tem as figuras, e o Novo Testamento é a substância, onde tem verdadeiramente, né, Cristo claramente aparente, verdadeiramente ele veio, né, no Novo Testamento, e fala-se sobre ele. Então é o fundamento da lei de Deus. Não é nada na Bíblia, ela está de forma aleatória.